Primeira montagem no Arduino. Professora Letícia Vieira Guimarães, Introdução à Engenharia de Computação, UERGS em Guaíba. Na verdade, vamos fazer um exercício, primeiramente, no Tinkercad, tá, pessoal? Vamos em frente. Temos aqui um algoritmo de um projeto que quer dizer, esse projeto se refere a um botão do tipo push button, que aqui no nosso algoritmo ele é representado pela letra CH, tá? Letra CH, então é o botão push button. E que esse botão, quando se aperta, ele manda 5 volts para o Arduino, tá? Quando ele não está apertado, ele manda 0, tá? Então, quando aperta, manda 5 volts. Quando não está apertado, é 0 volts. Quando o Arduino percebe que o botão está apertado, ele acende o LED por 2 segundos. O LED fica aceso por 2 segundos, certo? Então, eu escrevi aqui um algoritmo simples, já em fluxograma, né? Dando aqui início. E aqui, então, L igual a 0 e chave igual a 0, quer dizer, L é o LED, tá? O LED, eu não botei LED L aqui, mas deveria colocar, é LED L. O LED L igual a 0 e a chave igual a 0, né? Então, quer dizer que o LED estará apagado no início e a chave não está apertada no início, tá? Então, ele vai ler a chave, tá? E vai colocar o valor da chave, que vai ser 1 ou 0, na variável CH, tá? Então, aqui tem as variáveis L e CH, e lê a chave e coloca na variável CH o valor. É 0 ou 1. Aqui testamos. A chave foi apertada? Sim, desce. Não, então volta a ler a chave. Bota a chave igual a 0 e lê a chave, certo? Tá? Muito bem. E agora, então, se for sim, ele acende o LED e deixa o LED aceso por 2.000 milissegundos, que é 2 segundos, e volta, então, a apagar o LED e deixar a chave no estado de 0, tá? Lê novamente a chave, testa a chave, se for sim, acende o LED, deixa 2 segundos ele aceso e volta. Se for não, ele volta a 0 e lê a chave. Muito bem, certo? Ok. Agora, vamos ver, então, como é que está essa montagem lá no Tinkercad. Aqui, então, está o ambiente do Tinkercad, tá? Aqui está escrito Tinkercad, né? E eu, então, peguei daqui, do lado, eu peguei a nossa protoboard, eu peguei o Arduino e coloquei aqui. A gente só tem que clicar aqui e trazer para cá. Clicar aqui e trazer para cá, certo? Aí eu também cliquei aqui, tirei um LED e um resistor e coloquei desse jeito, dessa forma, tá? Aqui tá o LED, o positivo do LED tá ligado, então, no pino 12 do Arduino, tá? E o LED, o negativo do LED está ligado ao resistor, que está ligado no negativo da fonte. Que fonte é essa aqui? Essa é a fonte do próprio Arduino. O Arduino, ele fornece 5 volts aqui, eu botei 5 volts, então, ligado aqui. E também tem um ground, que é o terra, ou o negativo dele, que é ligado, liguei aqui no preto. Então, toda essa linha aqui, ó, é o negativo, e a linha de baixo, então, é o positivo, tá? Como a gente tinha falado na aula, certo? Aqui, então, está o computador, o USB do computador ligada ao Arduino, que está fornecendo energia para ele e para toda essa parafernália que a gente vai montando aqui na protoboard, certo? Então, percebam, aqui então, no pino 3 digital, o D3, está ligado a chave, e no pino digital 12, D12, está ligado a OLED. O LED, então, vai ser uma saída, o Arduino vai sair, vai emitir um sinal para o LED, e nesse caso aqui, a entrada 3, o D3, é uma entrada que a chave vai fornecer um sinal de entrada para o Arduino pelo pino D3, certo? Muito bem.
Então, aqui tem a montagem, né? A montagem, aqui está o esquema que o Arduino nos fornece, certo? Aqui está a chave ligada ao resistor e o resistor ligado ao terra, aqui, ó, ground. GND é o ground do Arduino, tá? Então, quando aperta aqui, liga o positivo, 5 volts aqui, ó, a resistência e, ao mesmo tempo, ao pino 3, D3, tá aqui, tá? Quando é esse lado aqui, quando o Arduino, aqui no pino 12, tá? Ele fornece um positivo, aí acende o LED e tem um resistor limitador de corrente para o LED, que é ligado também no ground do Arduino, ou seja, o terra do Arduino, certo? Muito bem, e correspondente a isso que está aqui, tá? Isso aqui é fornecido pelo próprio Tinkercad, esse desenho aí. Então, tá aqui o desenho de novo, fornecido pelo Tinkercad, tá? Para quem achou que estava muito pequeno, né? E aqui, então, temos o nosso programa, tá? O programa, então, é feito através do código. A gente clica aqui, aparece, então, os blocos de programação. Você pode usar os blocos para programar. E os blocos de programação foi pensado para pessoas, crianças com 12 anos e pessoas que não têm nenhuma formação, nunca pensou em fazer uma programação para microprocessador controlando dispositivos, certo? Nesse caso, estamos controlando esse LED aqui, através da chave e do Arduino, certo? Então tá. Aqui nos blocos, nós temos esses 6 tipos de blocos aqui. Saída, entrada, notação, controlar, matemática e variáveis, tá? Então, eu fiz aqui, ó, usei um controle. Quando eu cliquei no controle, apareceu várias alternativas de controle, tá? E aí eu peguei esse aqui para sempre, porque ele vai fazer esse teste quando eu ligar o Arduino, ele vai fazer, quando eu ligar aqui no computador, o que vai acontecer? Vai ser fornecida a energia e o Arduino já está com esse meu projeto dentro dele aqui, dentro desse CI, tá? Então, vai ter vou usar esse programa aqui, vou fazer esse programa com a ajuda desses blocos, tá? O bloco de controle vai me dar sempre esse tipo de bloco amarelo, tá? Então, aqui temos para sempre, e esse para sempre envolve toda a programação. Quer dizer, é um loop que vai acontecer até eu desligar o Arduino, tá? Depois, então, eu usei o azul. O que é o azul? Saída. Então, quando eu cliquei em azul, ele me deu todas essas opções aqui, ó. Definir LED, definir pino, definir pino com valor, ou pino como alto, ou LED como alto. Então, tem várias opções, tá? A gente só puxar aqui, ó, que vocês vão ver várias opções de saída. Então, a única saída que eu tenho aqui é uma saída do Arduino, né? Do pino 12, que sai e aciona o LED. Então, botei aqui, ó, definir pino 12 como baixo, tá? Porque aí esse LED começa apagado, tá? Depois eu botei definir CH, né? Com essa variável CH, como ler pino digital 3. Por quê? Porque a entrada, olha só, a entrada, tá? A entrada é roxa, aqui, ó, ler pino digital é a entrada. E esse definir aqui, ó, é para as variáveis. Então, quando clicar aqui em variável, vai ter um lugar aqui, eu criei a variável e coloquei a variável aqui. Quando eu cliquei em variável, apareceu todas as variáveis que eu havia criado. Eu só criei CH, tá? Não precisei criar a variável L nesse caso aqui. Criei CH e o CH, então, está aqui. E eu peguei da entrada aqui, ler pino digital 3. Por quê? Pino digital 3 é onde está ligada a chave e a chave vai fornecer 5 volts ou 0 volts e o Arduino deve perceber essa mudança de estado da chave,
tá? Então, aqui ele vai ler a chave, certo? Aqui tem um teste, C. C é controle, então eu peguei o bloco laranja ou amarelo aqui e escolhi, então, C. C, aí peguei o bloco da matemática e peguei a comparação no bloco da matemática, que dizia igual aqui. Botei igual, clica aqui e aparece várias opções, maior, menor, e aqui tinha diferente ou igual. Aí eu cliquei aqui, apareceu igual, eu selecionei igual. E depois eu cliquei em variáveis, e lá tinha uma lista de variáveis, ou seja, só tinha variável CH, porque foi a única que eu fiz, e busquei de lá e arrastei para cá essa variável, CH, e ela se encaixou aqui naturalmente, tá? E aí eu botei, se for igual a 1, então definir, eu tirei daqui, da saída, né? Definir pino 12, que é igual esse aqui, agora como alto. Como alto quer dizer que ele vai botar 5 volts no pino 12 e vai acender o LED que está ligado aqui no pino 12. Depois eu fui aqui no controle, né, no controlar, e peguei um aguardar 2 minutos. Para aguardar, eu escrevi 2, porque quando eu puxo o aguardar lá, só tem 1 segundo, tá? Aqui eu posso clicar, escolher segundo ou milissegundo, tá? Então, eu peguei lá o bloco de aguardar e botei aqui. Ele se encaixa naturalmente aqui, quando tu vem e puxa de lá para cá e encaixa aqui, tá? E aí, então, ele vai fazer para sempre essa programação. Legal, né? Então, agora, vamos ver aqui, tá? Então, no início, tá aqui, né? Ler, né? Aí, defini o CH e o L. Na verdade, eu só defini o pino 12 do L, que é o LED, né? Então, eu não usei a variável L, eu só defini o pino 12, onde o LED estava ligado. Depois peguei, defini assim o CH, né? Como ler o pino digital 3, tá? E ele foi ler aqui, ó, tá? Então, tá aqui o ler, ó, né? Ler. Aí o teste tá aqui, ó, né? E aí acende o LED, L igual a 1, acendeu. Definir o pino 12 como alto. Pronto, acendeu. Dou um delay de 2 segundos, aqui tá, aguardar 2 segundos. E volta para sempre fazendo isso. Muito bem. Como é que fica o programa mesmo disso aqui, né? Ele nos dá essa possibilidade de usar os blocos, né? Para crianças de 12 até 12 anos, ou 12 anos, dá para pensar nisso, e os advogados também, né? Mas para nós, a gente quer fazer, o programa, quer ver o programa. Bom, a gente clica lá em download o programa, e ele vai dar um download do programa, e o programa vai vir num arquivo do tipo TXT, né? Ou Arduino, eu acho, né? Mas aí tu dá um download e tu vai ver o programinha. Tá aqui, ó, o programa que ele fez usando esses blocos aqui. Esses blocos são traduzidos nesse programa aqui, tá? Então tá aqui, ó. Colocou o CH igual a 0, né? E fez um setup dizendo que o pino 12 é uma saída, o pino 3 é uma entrada, né? Justamente o pino 12 onde está ligado o LED, o L, né? E o pino 13 é onde está ligada a chave, tá? E aí ele vai fazer um loop, né? Aqui, ó, escrevendo no pino 12, né? Digital write, escrevendo no 12 low, ou seja, 0 no 12, né? Ele vai atribuir a essa variável CH o que ele leu no pino 3. Ele lê no pino 3 e diz que CH, então, é igual ao pino 3. E depois ele testa CH, se for igual a 1, então ele pega, vai escrever ou vai atribuir no pino 12 os 5 volts, vai colocar 5 volts no pino 12, que é o digital write, high, 5 volts. E aí ele vai dar um atraso, que é um delay, vai dar um tempo aqui, que é esse delay de 2.000 milissegundos, tá? Então, vocês percebem que tanto faz escrever assim ou fazer em blocos, tá? Mas para vocês que estão aprendendo C, isso aqui é muito fácil. Mas para as crianças, para os advogados, eu acho que até é bem adequado usar os blocos. Mas é bem interessante que vocês utilizem os blocos e vejam e comparem, então, o programa verdadeiro em C, tá? Esse C aqui é um C especial,
para o Arduino. Não é o C que a professora Margaret está usando, mas é bem parecido com o C que a professora Margaret apresenta na aula de algoritmos. Em seguida, então, vamos fazer um algoritmo que a gente vai acrescentar uma característica aqui, tá? O que a gente vai fazer? O botão é apertado e depois que ele é apertado, o Arduino percebe que o botão foi apertado, tá? E acende o LED por 2 segundos. O LED apaga por 2 segundos e faz isso 10 vezes, tá? Acende, como a gente já tinha feito, por 2 segundos. Apaga por 2 segundos. Conta mais um e testa. Se for 10, né? Ele vai e volta a esperar que alguém aperte a chave. Se não for igual a 10, ele faz novamente. Acende o LED, apaga o LED por 2 segundos e conta mais um. E aí ele testa. Se ainda não chegou a 10, ele volta, acende o LED por 2 segundos, apaga o LED por 2 segundos e conta. Se for igual a 10, aí ele volta e espera para que alguém aperte novamente essa chave, certo? Então, agora vamos alterar o nosso programa anterior, né? E vamos ver se funciona, tá? Então, aqui está o programa anterior, definir o pino 12 como baixo, já tínhamos feito, definir a variável CH como ler o pino 3, isso aqui já tínhamos feito, testa para ver se apertou a chave, se apertou a chave, repete 10 vezes, né? Repete 10 vezes a seguinte atividade, né? Defina o 12 como alto, aguarda, eu botei 500 aqui, deveria ser 2000, tá? Mas eu botei 500 para ser mais rápido, e define 12 como baixo também por 500 milissegundos. Pode alterar esse aqui lá para vocês como vocês quiserem, tá? E aí, então, ele faz isso 10 vezes. A novidade aqui é que eu botei esse repetir 10 vezes aqui, que é um outro bloco que tem lá, é repetir, né? Esse bloco de controle que tem lá no menu, bloco de controle amarelo, você pode clicar lá e pegar, então, né, e escrever 10 vezes aqui e utilizar esse bloco aqui, certo? Vamos ver como é que ficou o programa. Eu vou mostrar para vocês aqui, está aqui essa parte de controle, né? Que a gente cliquei em controle aqui e apareceu várias opções, tá? E apareceu o aguardar aqui, tá? Então, o aguardar aqui, não sei quantos segundos, não sei quantos milissegundos pode ser alterado aqui, certo? Bom, como é que ficou o programa? Tá aqui, ó. O programa continua com a definição do setup, né, idêntica. A única coisa que mudou é que ele colocou um for dentro daquele if. Quando o CH for igual a 1, ou seja, quando a chave for apertada, conta, né? Vai começar a contar até 10 e fazer, então, essa escrita no pino 12 e depois a escrita novamente acendendo e apagando o que está escrito ou que está no pino 12. O que está no pino 12 é um LED em série com um resistor. Vocês lembram, né? Muito bem. Agora, então, tem um algoritmo 3, que é a cereja do bolo, que eu coloquei um sensor agora. Esse sensor tá aqui. O sensor é um LDR, tá? E esse LDR, o que ele faz? Ele é um sensor de luz, tá? É um sensor de luz que tem a resistência dele alterada conforme a luz. Ele tem uma resistência maior quando está no escuro e uma resistência menor quando está no claro. Então, dá para fazer um sensor, se o ambiente estiver escuro, se o ambiente estiver claro, o Arduino vai entender esse negócio, né? Aqui nesse circuito, além de ter o LDR, tem o LED aqui que mostra que ele acende quando o ambiente escurecer, tá? Ele vai acender quando o ambiente escurece. E também tem um voltímetro aqui para a gente ver a tensão que ele está fornecendo para essa entrada analógica do Arduino, que o sensor está ligado na entrada analógica do Arduino aqui embaixo, A0, tá? Então, vamos ver se em seguida, tá aqui o voltímetro, tá aqui o LDR,
né? Então, vocês podem ver aí essa situação. E o LED deve acender quando o LDR detectar sombra, né? Sombra ou escuridão. Aqui, o funcionamento do circuito, né? Com o sensor LDR, eu botei o LDR aqui, ó. Aqui, essas setas quer dizer que a luz está entrando, né? Tem luz entrando no LDR, tá? Essa na situação de brilho alto, quando o brilho está muito alto, o LDR aqui está com 10,9 kΩ, tá? Com 10,9 kΩ, ele está dividindo essa tensão com 15K, tem 2,89, tá? 894 volts aqui. E esse 2,894 volts vai para o Arduino, tá? Lá para o pino analógico 0, A0, tá? Quando o brilho estiver baixo, quer dizer, quando estiver mais escuro, o que acontece? A tensão cai, 747 milivolts, quer dizer, 0,7 aproximadamente, 0,7 volts. Então, aqui, quando o brilho está alto, quer dizer, está mais claro o ambiente, nós vamos fornecer uma tensão de 2,8 para o Arduino, e quando o brilho estiver mais baixo, ou seja, escuro o ambiente, nós vamos estar com a tensão, fornecendo uma tensão de 0,7 para o pino A0 do Arduino. E ele vai entender, tá? Vocês percebem aqui que o LDR, quando está escuro, ele tem maior resistência, certo? O pino A0 é um pino de entrada analógica, e vocês têm que entender que, nesse caso, vai entrar na entrada analógica e vai se transformar em um número. Que número é esse, né? Então, vamos ver. Entrada analógica para circuito sensor LDR. Essa entrada analógica vai se conectar a um conversor analógico digital que converte a tensão elétrica analógica de 0 volts até 5, de 0 a 5, para um valor digital de 10 bits. Então, tudo isso vocês estão estudando lá com a professora Adriane, né, com o professor Aaron e também com a professora Margaret. Todas aquelas questões de 0 e 1, de número de bits, de conversão da base 10 para a base 2, né, que é de decimal para bi, né, para dois tipos de representação, que é o 0 e 1, né? Nesse caso, com 10 bits, qual é o máximo número que a gente vai ter? Um número binário, né? Número binário com 10 bits é 1023, tá? Ou 1023, né? Essa maior representação com 10 bits. Vocês podem fazer as contas aí. A média, o meio disso é 512, tá? Ou 511, ou 513. Geralmente, a gente reconhece o 512 como a metade dessa representação de 10 bits, tá? Então, com 512, ele vai entrar 2,5 volts no conversor analógico digital do Arduino. Quando entrar 2,5, vai ter 512. Quando tiver 0, é 0. Né? Esse ponto aqui é esse ponto. Esse ponto aqui é esse ponto aqui. Então, tiver 2,5, vai sair 512 lá dentro do Arduino, né? Então, ele nunca vai entender 2,5 como 2,5, mas ele vai entender 2,5 como 512 digital, tá? Vocês têm que converter isso para 10 bits, tá? E essa entrada de 5 volts, que é a máxima de entrada analógica, vai dar o máximo de saída digital possível com 10 bits, que é 1023, tá? 1, 0, 2, 3, tá? Então, isso eu espero que vocês estejam aprendendo com a professora Adriane, mas se vocês não entenderem muito bem, a gente pode fazer uma aula só de conversão analógica digital, certo? É lógico que vai ser cobrado depois nos exames dessa cadeira. Então, aqui nós temos os dois circuitos para brilho alto ou ambiente claro, ou brilho baixo para um ambiente escuro. Então, no ambiente escuro, nós temos 747 milivolts, quer dizer, 0,7 volts. E para o ambiente claro, nós temos 2,8 volts entrando no Arduino lá, ó. Então, essas tensões, tá? Então, quando estiver claro,
foi considerado claro de 512 para cima, ou seja, de 2,5 para cima. Tá? 2,5 até 5 volts é claro. E vai converter para até 1023. Quando for escuro, vai ser de 0 a 2,5 vai ser escuro. Então, será escuro de 0 a 512, tá? Perceberam, então, que esse aqui é o gráfico aquele de conversão analógica digital. Tudo isso, então, esse aqui é para a conexão, né? Vai ser a conexão interna, lá em conexão do circuito, tá? Nós temos aqui, então, o resistor para o positivo, né? Esse resistor aqui é, deixa eu ver aqui, o nosso LDR, tá? Então, tem o LDR, tem um resistor em série com ele, e esse resistor está ligado no GND, ou terra, ou negativo, né? Aqui, entre esses dois, está ligado no A0 aqui, o nosso LDR em série com o resistor, tem uma ligação aqui no A0, tá? E depois, então, nós acrescentamos esse LED com o resistor, que é o LED amarelo, que vai acender quando tiver escuro, quando o Arduino percebeu que esse sensor aqui está dizendo para ele que está escuro, certo? E o resto do circuito é o circuito anterior, chave, resistor com a chave e LED vermelho com, tá aqui red, com o resistor, para limitar sua corrente, certo? Muito bem. Então, vamos ver o algoritmo que foi feito. No início, então, agora tem o LED 1, tem o LED 2 e tem a chave, tá? Tá aqui, chave push button, CH, L1 LED, que acende quando a chave for acionada, L1, S1 é o sensor LDR, o conjunto sensor, né, que é todo aquele circuito, o L2 acende quando estiver escuro. Eu coloquei o L2 amarelo e o L1 é vermelho, tá? Mas vocês podem montar de outro jeito. Ele vai ler a chave e vai testar. Se ninguém apertou a chave, ele vai ler o sensor. O sensor, se o sensor for menor que 512, então, tá? Ele está escuro. Se ele está escuro, então acende o LED 1 e dá um delay de 2000, tá? Dá um delay, né? E aí volta novamente lá a apagar os LEDs e ler a chave, dá um 0 na chave, dá um reset chave, e lê a chave novamente. Se a chave estiver em 1, aí ele vai pegar, vai acender o LED 1, vai dar um delay de 2000 e depois ele vai ler o S1, que é o sensor, para ver se está escuro. Se estiver escuro, ele acende o LED 2, que é o amarelo, e dá um tempinho e volta novamente para fazer o que tem que fazer, tá? E lê a chave, né? A chave tiver 1, se não tiver 1, vai direto para o sensor, ler o sensor e ver se está escuro ou não, acender o LED ou não, o LED amarelo ou não, e aí ele volta novamente a ler, né? Então, se S1 tiver entre 0 e 512, está escuro. Se S1 tiver maior que 512, está claro. Isso aí foi eu que decidi, esse parâmetro, né? Essa constante de 512, claro e escuro, foi eu que decidi. Então, é uma coisa que vocês também podem decidir, né? Esse algoritmo, então, foi colocado dessa forma em blocos. Eu botei ainda para sempre, né? Aí, ele define o pino 4 como baixo. O que era o pino 4? Pino 4 agora é o outro LED, é o LED amarelo, tá? E o pino 12 é o LED vermelho. Os dois estão apagados no início, baixo, baixo. Aí eu defini, então, essa variável lá, CH, e coloquei aqui dentro e defini que ela vai ler, ela vai ser lida do pino 3, tá? E o sensor vai ser lido do pino analógico A0, tá? Que a gente fez isso aqui. Então, tá aqui. Isso aqui é esses dois são entradas e esses dois são saídas. São os LEDs, chave e sensores, né? Os LEDs são saída e a chave e o sensor são entradas, certo? Agora, se a chave estiver pressionada, né? Se a chave estiver pressionada, se ela for 1, então, agora define o pino 12 como alto, quer dizer, vai acender o LED
vai aguardar 2 segundos, né? Aqui o delay de 2000, vai aguardar 2 segundos, tá? E terminou. Então, em seguida, ele vai testar se o sensor tiver menor que 512, então define pino 4 como alto, quer dizer, pino 4 está o LED amarelo, que vai ser aceso, e aí aguarda 2 segundos e pronto, já estamos então com o algoritmo pronto aqui dentro desses blocos que foram montados aqui, tá? Eu tive que definir mais uma variável S1, né? Tive que buscar, então, lá na entrada, ler pino analógico A0, veio para cá para dentro, e eu fiz novamente um teste, então eu coloquei o S1 aqui, né? O teste matemático aqui dentro, e defini que acendesse o pino. Ele vai apagar quando ele voltar para cá, certo? Muito bem. Agora temos aqui, então, o programa que esses blocos aqui geraram lá dentro do Tinkercad. Temos aqui o código, né? Então, aqui foi definido, então, as duas variáveis, já com 0 no início, tá? Foi feito um setup dos pinos, né? Apareceu mais o pino 4 e o pino analógico A0, que como entrada e saída. A saída para o LED amarelo e a entrada para o analógico que do sensor S1, tá? Então, agora fazemos a leitura, fizemos a escrita, lá apagamos os LEDs, né? Os dois que estão ligados, um pino 4 amarelo, pino 12 vermelho, e também fazemos ler, né? O pino 3 e colocar na variável CH, e também ler a entrada analógica de A0 e colocar em S1, que é a variável que se refere ao sensor, que é o LDR. Em seguida, testamos a chave. Se a chave estiver pressionada, a gente então acende o LED vermelho, que está no pino 12, e espera 2000 milissegundos, que é 2 segundos. Em seguida, testamos o S1, testamos então o sensor. Se ele estiver convertendo a tensão e deu menor que 512, se for menor que 512, ele vai acender o LED amarelo, que está no pino 4, e vai dar um atraso, né, dar um tempo de 2000 milissegundos, que é 2 segundos. Então, tá aqui, ó. Forneceu, então, até um belo programinha aqui, certo, pessoal? Então, a simulação vocês vão assistir agora. Estamos aqui com nossa simulação, nosso projeto, né? Que tem duas funções. Uma função é detectar se essa chave está pressionada. A chave pressionada faz com que esse LED vermelho acenda por 2 segundos. Esse LED, então, está ligado à saída D12, digital 12. A chave à entrada digital 3, D3. O sensor que está sentindo se o ambiente está claro ou escuro é o LDR que está aqui. Ele está conectado, então, à entrada analógica A1, A0, aliás, A0, tá? E esse LED que acende se o ambiente estiver escuro, ele está ligado, então, à saída digital D4. Vocês veem também que tem um multiteste aqui, tá medindo a tensão sobre esse resistor aqui, que faz parte do circuito sensor, certo? Então, o circuito sensor tá aqui, e eu, então, ao mexer aqui, eu faço a iluminação trocar. A iluminação escureceu, né? Já marcou abaixo de 2,5, tá? Que é a metade do negócio aqui. Quando chega a 2,5 ou mais que 2,5, apaga o LED aqui. Vai para baixo de 2,5, então acende o LED aqui, certo? Essa é a função. Então, vocês observem como é que funciona, ok? Até mais.